vem trazer a paz ao mundo, luz para quem está na escuridão. Seus ensinamentos são constantes, o seu amor em nossos corações. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Vem caminhar comigo pelos campos, vem banhar nas águas desse mar profundo, vem ver as belezas que o céu nos mandou, vem sentir a paz do nosso Criador. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo.
Vem caminhar comigo pelos campos. Vem banhar nas águas desse mar profundo. Vem ver as belezas que o céu nos mandou. Vem sentir a paz do nosso Criador. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Ah, se eu soubesse compreender o meu irmão, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Porque eu falo então de coisas que eu não sou capaz. Se ainda existe em mim tanta estupidez, se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos
irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Em paz e harmonia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que em mim deixou as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava para mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei o homem velho, hoje vivo mais seguro. Valeu, Ademir. Tem mais um? Nossa gratidão, Toninho. Gratidão a todos aí. Bom trabalho. Deus abençoe. Assim seja. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, de Bernardas. Boa noite a todos. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Maturidade espiritual. Não espere santificação sem esforço constante. Na escada de Jacó, a ascensão é realizada degrau a degrau. Assim também é o crescimento espiritual de todo o ser. As lutas cotidianas, quando travadas com senso de justiça, honestidade e esforço, até o limite de tuas forças, te farão ascender, ao final de cada dia, um degrau. A persistência precisa também fazer parte dessa jornada. Ainda que os degraus sejam pesados, não entregue ao comodismo. Esforça-te um pouco mais. O rei Davi, segundo os escritos sagrados, antes de partir para o plano maior da vida, orienta seu filho Salomão, que herdaria o trono, dizendo-lhe o caminho para ser maduro espiritualmente. Esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis 2, 1, 2. Vamos serenar os nossos corações, respirar bem fundo.
elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus, o nosso Papai, pelo dia que nós tivemos, pela noite que se inicia, por essa harmonização, pelos amigos de jornada que estão aqui conectados conosco, pelos amigos espirituais que nos acompanham. Então, a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o seu evangelho, a boa nova, para que nós possamos caminhar, trilhar nesse rumo certo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós sigamos esse caminho, essa verdade que é o evangelho e a vida, que vai nos levar até Deus. E nós sabemos que a vida é eterna. Então, nossa gratidão a Jesus, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré, que nesse momento essas nossas vibrações, essas nossas energias positivas possa estar indo de encontro à nossa irmã Juscelia Lima, para que ela possa ser intuída, para trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender a revivência do Evangelho na atualidade. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Espiritualidade amiga, nós te agradecemos. E que essas nossas vibrações positivas, esse nosso momento de conexão possa estar se unindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a mim, e levando conforto e alento a todos os nossos irmãos nos dois planos, os encarnados e os desencarnados. Os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em hospitais, às vezes debaixo de viaduto, com pensamento não bacana. Que cada um, e que nós também possamos receber essa gotinha do amor de Jesus e cada um de nós nos sentirmos fortalecidos. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Nossa gratidão. Nossa irmã Juscelia, seja bem-vinda, nossa gratidão. Acredito que você tem uma irmã também que está aí do lado, né, que é a Cileide Lima. Deus abençoa, seja bem-vinda, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoa. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muita luz e muita paz para todos nós, com muita gratidão que nós estamos aqui mais uma vez, a convite do nosso irmão Ademir, para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, esse roteiro que ele nos deixou para nos ensinar como melhor nos conduzir nessa caminhada evolutiva aqui nesse plano físico. Mais uma vez, eu agradeço a você, Ademir, pelo convite, a Cida, a Gislane, né, que faz parte também dessa equipe de trabalhadores que estão comprometidos em levar a mensagem do Cristo, da doutrina espírita, a muitos corações. Abraço fraterno a cada um de nós e que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam conosco. O que eu vou trazer aqui hoje, na nossa conversa, no nosso bate-papo, não é nada novo, mesmo porque o Evangelho do Cristo, apesar de ainda eu, pelo menos, ter dificuldade de vivenciar ou de praticar os seus ensinamentos, não tem nenhuma da lição ou das lições de Jesus que sejam novas para nós, ou para mim, né? Novo no sentido de ter, essa palavra é desconhecida para mim. Essa frase é desconhecida para mim. Esse capítulo eu não conheço. Esse versículo também não. Não é nada novo. Mas como ainda estamos na condição de espíritos infantilizados, ainda na condição de espíritos infantis,
Quanto mais nós ouvimos os seus ensinamentos, melhor nós internalizamos, certo? Porque revive a essência do Evangelho na atualidade. Reviver o Evangelho de Jesus no momento atual da nossa existência. E aí a gente vai refletir. O momento atual é um momento muito delicado que a humanidade está atravessando. Nós sabemos disso. A maioria de nós que estamos aqui encarnados no plano físico, nós estamos envolvidos muito com as coisas materiais, com as coisas intelectuais. E mesmo conhecendo os ensinamentos do Mestre Jesus, ainda eu encontro muita dificuldade de praticá-lo. Por quê? Porque uma coisa é estar esses ensinamentos na minha mente, outra é trazer para o meu coração para fazer a minha transformação interior. E por que que eu, Juscelia, encontro tanta dificuldade ainda em praticar esses ensinamentos? Eu, Juscelia, estou vindo de uma longa jornada evolutiva, de onde eu fui criada simples e ignorante, e hoje eu estou despertando para essas verdades, que até então eu não tinha comigo, ou não trazia comigo esse desejo, essa vontade, esse anseio de me melhorar, de me transformar. E hoje eu chego em um momento atual da minha existência que muitas situações me traz inquietações. E quando eu vou refletir sobre a minha existência e as possibilidades que me chegam, e os desafios que a vida me apresenta, só através da vivência deste evangelho que vai me trazer luz na minha caminhada. Então, reviver o evangelho de Jesus é ter a consciência desses ensinamentos e trazer esses ensinamentos para o meu interior, refletindo a cada momento, a cada instante, o que essa mensagem ela pode me ensinar, ela pode me ajudar na minha transformação íntima. O que esse capítulo do Evangelho ele vem me apresentar ou me convidar para fazer esse despertar. Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus a cada dia, a cada momento, né, a gente vai abrir o Evangelho, como dizemos, de forma aleatória. E a mensagem que nos cai, que nos apresenta, não é nada aleatório. É a mensagem que eu preciso ouvir e refletir naquele momento que eu abri esse livro. É a mensagem que está me convidando a refletir sobre o que ela quer me ensinar. E aí eu vou ler aquela mensagem e eu vou refletir como eu posso internalizar e praticar essa lição hoje na minha vida. E eu me esforçar para que em cada momento deste dia eu me lembre desta mensagem. Então, nós vamos começar falando um pouco também a respeito dos primeiros cristãos, né? Dos primeiros cristãos quando aqui esteve, e quem sabe se muitos deles ou algum deles não foram nós mesmos que estamos aqui agora ouvindo
essa lição do Evangelho do Cristo. Então, os primeiros cristãos, eles proclamaram o ressuscitado como o Messias, glorificado por Deus. Eles tinham essa crença, que aquele que estava sendo crucificado era esse Messias, que foi enviado por Deus. O culto cristão dos primeiros tempos, esse culto ele se caracterizava na simplicidade ou pela simplicidade do ritual que era celebrado, com muita e grande alegria. Quando aqueles homens se reuniam para fazer um culto cristão na casa de Simão Pedro, primeiro, eles realizavam esta tarefa envolvidos com um sentimento grandioso de alegria em seus corações, por estarem ali juntos, reunidos, falando da vivência que teve, muitos deles, com o Mestre Jesus. E hoje, cada um de nós que estamos aqui, como realizamos esse momento do Evangelho em nosso lar? Do culto cristão do Evangelho de Jesus, como nós realizamos? Quando nós abrimos o nosso Evangelho em nossos lares para falar dos ensinos de Jesus, a mensagem que cai, como é que nós aceitamos essa mensagem? Nós aceitamos essa mensagem como um convite à nossa transformação interior? Ou nós abrimos e lemos essa mensagem e dizemos que essa mensagem é para aquele que está conosco ou para aquele que poderia estar conosco? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que a mensagem do Evangelho do Cristo, quando nós abrimos, primeiro é para nós. É um convite que o Cristo está fazendo para que venhamos despertar em nossa consciência a necessidade de nos modificarmos, de nos transformarmos. Então, os primeiros cristãos que estiveram aqui, que seguiram o Mestre Jesus, e depois do seu desencarne, depois da sua morte, levaram a mensagem do Cristo, estudaram a mensagem do Cristo, eles tiveram muitas dificuldades, enfrentaram muitas dificuldades, foram perseguidos, como bem sabemos. Quando a gente vai ler o livro há 2000 anos, Paulo e Estevão, nós vamos ver lá relatos desses irmãos, o sofrimento que eles tiveram, principalmente pelos soldados romanos. Foram perseguidos em seus lares por estar falando dos ensinamentos de Jesus. Eles escolheram as catacumbas porque eram lugares desertos, eram lugares escondidos, para falar e pregar esses ensinamentos, mas mesmo assim, eles eram perseguidos, caçados, muitos deles tirado à força desses ambientes, daqueles lugares, levados ao circo, sendo devorados pelos leões, como nós conhecemos e sabemos dessas histórias. Então, nós observamos que, mesmo diante de todas essas perseguições, mesmo diante de todos esses desafios,
esses irmãos continuaram pregando e vivendo a sua fé. Eles não temiam, eles se entregavam de corpo e alma para divulgar, para falar, para estudar, para refletir os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí vem uma interrogação para nós. Hoje, com muito menos dificuldade, nós abandonamos a casa espírita, o movimento espírita, discutimos com os companheiros de jornada, na casa que militamos. E aí nós nos lembramos desses irmãos que venceram todos esses desafios em nome de pregar ou de levar a mensagem do Cristo. E nós hoje, cada um de nós, que estamos aqui, estudando esta doutrina que depois de muitos anos, como o próprio Mestre, ele nos disse que enviaria um Consolador, que iria falar de verdades que naquele momento ele não podia falar. E hoje nós temos essa doutrina bendita que vem nos apresentar o Evangelho do Cristo de forma clara, como os primeiros cristãos eles vivenciaram. E quais são os desafios que nós enfrentamos na nossa ou no momento atual da nossa existência? Que dificulta para cada um de nós a vivência desses ensinamentos, ou levar essa mensagem para outras mentes, para outros corações. Quais são esses desafios? Qual é a dificuldade que nós encontramos? É a chuva? É a falta de transporte? É o aniversário de um ente querido que nos impede? É a inércia? O que é mesmo que me empreende, que dificulta, que me desafia de não levar esses ensinamentos para outros irmãos, e muitos deles que não têm a mesma facilidade que eu tenho no argumento, na locomoção. O que é que me impede de fazer isso? Qual é a fórmula correta de encararmos os obstáculos da jornada existencial para viver o Evangelho do Mestre Jesus? Será que nós temos esta fórmula? Os espíritos superiores disseram a Kardec que quando nós temos vontade firme, nós conseguiremos tudo aquilo que nós desejamos. A nossa vontade é, de fato, ou está sendo, de fato, uma vontade firme de viver esses ensinamentos, de levar esses ensinamentos a outrem? Para que serve as adversidades que cada um de nós estamos experimentando? Essas adversidades que nos chegam, nos quer dizer o quê? Quer nos ensinar o quê? Quer nos convidar a quê? Será que nós já paramos para refletirmos? Eu vivencio essa adversidade que me impede de viver o Evangelho, de pregar, de ensinar, de praticar o Evangelho do Cristo. Essa adversidade, ela quer
Me ensinar o quê? Que lição, ou que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que cada um de nós vivenciamos? Porque cada um de nós que estamos aqui, nesse plano físico, encarnados, neste momento atual da nossa existência, todos nós estamos passando por grandes desafios, vivenciando muitas dificuldades em todas as áreas da nossa vida, material, moral, espiritual, emocional. Em todas essas áreas, cada um de nós estamos vivenciando um pouco de dificuldade ou de desafios. Elas querem nos dizer o quê? E qual é a visão espírita sobre esses desafios da vida? A doutrina espírita vem nos ensinar o quê sobre esses desafios? E aí nós vamos aprender com esta doutrina bendita, com o Espiritismo, que os desafios da vida nada mais são do que experiências das quais precisamos enfrentar para a nossa evolução. Para a nossa evolução. E não falo aqui evolução material. Estamos falando de evolução espiritual. Porque é desta evolução que nós precisamos estar preocupados para adquirir a nossa evolução espiritual. Mesmo porque nós estamos vivenciando momentos aqui nesse plano físico. E que vai chegar um instante em que nós vamos precisar sair daqui. Sair deste plano físico e voltar para a verdadeira pátria, para a nossa verdadeira casa. E tudo aquilo que nós viermos conquistar em termos de material vai ficar. O que nós iremos levar são as coisas espirituais ou as conquistas espirituais que viermos adquirir. No livro Conflitos Existencial, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana, ela nos apresenta uma lista de alguns principais desafios que nós, seres humanos, vivenciamos aqui no plano físico, mergulhados no corpo carnal. E aí, Joana, ela vem nos apresentar alguns desafios e ela começa com o primeiro desafio dizendo que são as fugas psicológicas. As fugas psicológicas é um desses principais desafios que cada um de nós vivenciamos no momento atual da nossa existência. Um outro desafio é a inércia, a raiva, o medo, o ressentimento. Gente, o ressentimento é algo muito prejudicial para a nossa saúde. Assim como a culpa, um sentimento de culpa, a criatura que vive um sentimento de culpa, ela fica o tempo todo presa naquela ação que ela praticou. E aqui eu abro um parêntese para lembrar do nosso irmão Paulo de Tarso, quando Saulo. Ele viveu muitos desafios na vida dele. Ele praticou muitas dificuldades, mas ele não se prendeu a nenhuma dessas dificuldades. Ele não se prendeu ao sentimento de culpa. Ele buscou superar todos esses desafios, todas essas dificuldades, consertando os erros e os equívocos que ele cometeu.
Joana vem nos dizer que um outro desafio, uma outra dificuldade que enfrentamos na atualidade é o ciúme, é a ansiedade. O ciúme, quantas vezes e quantos casos a gente não presencia? De criaturas, principalmente casais, que querem ter o controle um dos outros. E que nessa vivência, por não aceitar um término de um relacionamento, tira a vida do outro. Será que isso é amor? Será de fato que existia ou existe amor em uma situação dessa? Porque o amor, quando a gente ama de verdade, a gente deixa livre o outro para fazer as suas escolhas. Se eu não quero ficar mais com aquela pessoa, com aquela criatura, é porque não existe mais sentimento. Não é para o outro, para a outra tirar a vida, de maneira nenhuma. Então, esse é um grande desafio que Joana vem nos apresentar. A ansiedade, a violência, a drogadição, como está os entorpecentes dominando, principalmente a juventude, trazendo para a sua vida, e Joana vem nos dizer, um vazio existencial. O estresse, as fobias. E aí ela vem complementando, dizendo também que a coragem, o amor, é um grande desafio. Porque eu fiquei a refletir, que Joana fala que a coragem é um grande desafio para a nossa vida. Porque para a gente vencer tudo isso que ela nos apresentou, precisamos ter muita coragem. Desenvolver muita coragem não é fácil. Precisamos aprender a amar. E nós dizemos que amamos, claro, como o amor tem várias nuances, né, modalidades, eu posso amar, não como Jesus nos ensinou. O meu grau de amor ainda não está nesse nível. Mas eu preciso aprender a amar de forma fraterna para vencer tudo isso que ela nos disse. E um outro desafio que nós ainda, pelo menos eu, não aprendi a superar é com relação à morte do corpo físico. Muitas vezes, muitos de nós ainda sentimos ou nos sentimos muito apegados à expressão física, né? E aí, Joana, ela continua nos dizendo que nunca antes o ser humano enfrentou tantos desafios como na atualidade. Os avanços tecnológicos e todas as comodidades que possibilitam a facilidade de comunicação e aquisição de conhecimentos complexos e refinados não conseguiram tornar o ser humano mais pacíficos ou mais fraternos. As ambições tornaram-se maiores e a gente vê. As falsas necessidades impuseram-se como primordiais. E a busca de distrações incessantes tem nos afastados dos deveres morais, ou seja, do Evangelho do Cristo. Quantas vezes nós percebemos criaturas, irmãos nossos, buscando distrações para preencher esse vazio existencial? Será que de fato vai preencher? E aí, Joana, ela continua nos dizendo que a insatisfação e o vazio existencial assume proporções imprevisíveis, dando lugar ao crescimento da violência que ameaça as estruturas sociais. E vemos isso no momento que nós ligamos a nossa televisão, enfim. Quanto mais se tem, mais se deseja ter. Nós vivenciamos esse momento do ter, e eu quero uma casa, e eu compro uma casa, e eu quero um carro, e eu compro um carro, e eu quero uma casa na praia, e eu compro uma casa na praia, e eu não estou satisfeita com o que eu tenho.
e eu desejo ter mais. E eu me esqueço do ser, do Evangelho de Jesus, que vem nos ensinar a ser melhor, a ser mais pacífico, mais tolerante, mais amoroso, mais caridoso. E Joana vem nos dizer, não obstante essa correria desesperada para lugar nenhum. Porque corremos e a gente vai parar onde? Quando já não se acredita nos valores éticos morais, vale a pena a busca da permanência nos ideais de enobrecimento e dignidade, que são alicerces para a estruturação da existência feliz. E nós só vamos encontrar isso onde? No Evangelho do Mestre Jesus. Então, no momento que sentirmos esse vazio existencial, tendemos a buscar essa revivescência do Evangelho do Cristo para vencer esses desafios da nossa vida. Então, meus queridos, notemos a importância do Evangelho como referencial evolutivo espiritual. A vivência do Evangelho soluciona os grandes desafios da criatura humana, só através da vivência do Evangelho. Amplia a nossa consciência de se viver Deus e suas leis, porque vai nos ensinar sobre esse Deus criador, Pai amoroso, seja lá como nós vemos Deus, essa inteligência suprema. Eu ainda vejo Deus, apesar de saber que Ele é essa inteligência suprema, eu ainda vejo Deus como esse Pai amoroso, que no momento das dificuldades que eu estou passando, ou dos desafios, eu me lembro que Ele é um Pai que pode me dar colo. O Evangelho do Cristo também nos inspira para a busca constante do autoburilamento. É através da vivência do Evangelho de Jesus que nós nos burilamos, que nós nos transformamos, nos autoeducamos. Mas para isso é importante, é necessário buscar o contato com essas lições. É um roteiro para a construção da paz. E não é da paz lá fora, dos movimentos que observamos, mas é da paz interior. Nos apresenta Jesus como um modelo de sucesso na evolução. É um código de conduta para a nossa evolução espiritual. Tudo isso está no Evangelho de Jesus. Então, os ensinos de Jesus sobre o nosso potencial e o nosso comportamento evolutivo é muito importante. É muito importante nos lembrarmos desses ensinamentos e da confirmação que ele deixou para todos nós. Vós sois o sal da terra. Jesus disse isso. Vós sois o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa luz que cada um de nós trazemos conosco em nossa alma e muitas vezes nós não acreditamos. Ela fica abafada porque nós não acreditamos no nosso potencial de filhos de Deus que somos. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse isso. É claro que nós não vamos adquirir essa perfeição como nosso Pai que está nos céus. Mas Jesus, ele nos apresentou um modelo de perfeição para seguirmos, que é o do Pai. É claro que a perfeição que vamos adquirir é uma perfeição relativa. E Jesus também nos disse, ou deixou para nós, vós sois deuses. Podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ele disse isso, porque ele sabe que
todos nós estamos trabalhando para alcançarmos essa evolução espiritual. E que um dia nós iremos nos tornar Cristos, assim como ele. Então, a vivência do Evangelho nos convida ao exercício das virtudes como a misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, o perdão, a caridade e o amor. Como nós estamos percebendo essas virtudes na nossa vida do cotidiano? Nós estamos sendo misericordiosos para conosco, para com as imperfeições que ainda carregamos em nossa alma? Nós estamos sendo humildes para conosco e para com o próximo? Nós estamos sendo mansos e pacíficos, como pediu Jesus ou como nos ensinou? Nós estamos exercitando o perdão diante das fraquezas que trazemos em nossa alma e percebemos nos nossos irmãos? Nós estamos sendo caridosos para conosco e para com o nosso próximo, e não é caridade de dar coisas materiais, mas é a caridade que nos ensinou os espíritos amigos, de sermos benevolentes, indulgentes e de aprendermos a perdoar. Nós estamos exercitando o amor, esse sentimento que, mesmo não sabendo ainda colocar em prática como Jesus nos pediu, o amor fraterno, mas nós já estamos nos esforçando para vivenciar essa virtude no nível que nós já adquirimos. Então, o Evangelho do Cristo vem nos ensinar tudo isso. O Evangelho do Cristo também vem nos trazer, ou nos apresentar, ou nos falar sobre as coisas materiais. Porque nós vivemos em um mundo material. E as coisas materiais que existem nesse mundo ainda são necessárias para cada um de nós. E aí ele vem nos convidar a refletir como está o nosso nível evolutivo com relação às coisas materiais. Como é que está o nosso nível evolutivo? E ele nos apresenta aqui alguns exemplos de personagens que nós podemos trazer para a nossa reflexão do dia a dia, que está lá no Evangelho. E o primeiro dele é Zaqueu, que se envolveu tanto com as coisas do mundo, com as coisas materiais, que adquiriu tantas coisas, que tinha tanto dinheiro, mas de repente, quando se deparou com os ensinamentos de Jesus, quando ele soube da existência do Cristo, ele foi tocado em seu coração. E ele disse que se desfazia de tudo que ele tinha, né? Para se encontrar com Jesus ou para seguir os seus ensinamentos. Ele se desfez ou ele se colocou à disposição para se desfazer dessas coisas. Nós também nos lembramos de Paulo de Tarso, quando era Saulo, doutor da lei, tinha salário alto. E, de repente, quando ele desperta para viver a mensagem do Cristo, ele vai trabalhar de quê? De tecelão. Para se sustentar. Nós nos lembramos, e o Evangelho também nos apresenta, a mensagem do mancebo rico. Aí a gente observa cada um deles nos trazendo ensinamentos que o Evangelho o transformou. E o mancebo rico, ainda apegado às coisas materiais, ele não aceita o convite de Jesus.
para se desfazer daquilo que ele tinha e seguir o mestre. Mas Jesus, ele não está pedindo que nenhum de nós venhamos nos desfazer das coisas que adquirimos para poder seguir os seus ensinamentos. Quando Jesus ele fez esse convite ao mancebo, Amélia Rodrigues nos diz, é porque ele sabia que aquele mancebo ele ia desencarnar logo, logo. Ele seguia todos os ensinos do Mestre Jesus, do seu evangelho, desde a sua mocidade, como ele bem falou. Mas, de repente, no momento que ele é testado, no desapego às coisas materiais, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue se desfazer da sua juventude, da vaidade, dos aplausos que recebia e das coisas que possuía para seguir o mestre. Então, nós observamos nesses 3 exemplos, Zaqueu despertou, Paulo também. E o jovem rico ainda apegado às coisas materiais. Nós também vamos encontrar lá no Evangelho do Mestre Jesus, assim como tantas outras passagens, a parábola do semeador. A parábola do semeador. Como trabalhador da seara do Cristo, que somos, como nós estamos vivendo essa parábola? Como é que essa parábola ela chega até cada um de nós? Que tipo de terreno é que essa semente, que são as lições do Evangelho de Jesus, encontra em nosso coração? Como é que está o nosso coração para receber essas sementes? O nosso coração está um solo à beira do caminho? Que é o terreno, ou que é a pessoa que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção? E aí vem o espírito maligno, como diz o Evangelho, e tira o que eles foram semeando? Essas lições, elas chegam em nosso coração como solo pedregoso, que é aquele que escuta a palavra e que recebe com alegria, mas nos primeiros momentos, essa palavra se resseca, porque o sol bate e aí ela não aguenta. Aí vem as perseguições e ele se afasta. Esses ensinamentos estão encontrando em nosso coração um solo espinhoso, onde essa palavra chega, ela germina, mas ela é abafada e ela não consegue frutificar? Ou essas palavras, esses ensinamentos, eles encontram um solo bom, fértil, que produz 30, 60 e 100. De que maneira é que esses ensinamentos, que a mensagem do Cristo, ela chega para cada um de nós? Como é que nós recebemos esses ensinamentos, ou estamos recebendo, vivenciando esses ensinamentos do Cristo? No livro Paulo Estevam, nos apresenta alguns exemplos de personagens que se depararam com a mensagem de Jesus, e cada um deles vivenciaram ou receberam de forma diferenciada. E aí, lá no livro Paulo Estevam, vem nos falar sobre Gesiel. Gesiel, ele recebeu as informações na Casa do Caminho,
e concluiu que Jesus era o Messias prometido. Ele não teve dificuldade. Ele não teve dificuldade de aceitar essas informações. Gamaliel, ele ouviu a defesa de Estevão sobre o evangelho, visitou a casa do caminho e decidiu retirar-se para longe e meditar sobre os ensinamentos de Jesus. Observamos aí esses dois exemplos de forma diferente. Um aceitou com muita facilidade. O outro ouviu, mas aí ele ficou a meditar. Será que de fato é isso? Eu vou primeiro pensar. Saulo de Tarso ouviu a pregação de Estevão na casa do caminho e considerou que era um pregador perigoso frente à lei de Moisés e iniciou ali a sua perseguição aos cristãos, como bem nós conhecemos essa história. E como ele perseguiu os cristãos, até que se deparou com o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues a caminho de Damasco? Para perseguir Ananias, para matar Ananias. Abigail converteu-se aos primeiros contatos com Ananias e encontrou condições de perdoar o abandono de Saulo e ressignificar frente à sua doença. Ou resignar, desculpem, frente à sua doença. Os membros da sinagoga de Damasco ouviram a pregação de Saulo de Tarso quando convertido e o trataram como traidor ou demente. Então, nós observamos que cada um desses personagens, dessas criaturas, eles receberam essa mensagem do Evangelho do Cristo, dos seus ensinamentos. E eles compreenderam de uma forma, aceitaram de forma diferenciada. E nós que aqui estamos? Como é que nós estamos vivenciando a mensagem do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos? O que esses ensinamentos eles trazem para cada um de nós? Porque o Cristo nos disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Jesus disse isso, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está nos dizendo, você também pode vencer as dificuldades, as provas, os desafios da vida. Os desafios da vida. Tem de bom ânimo. E observamos no momento atual da nossa existência quantos irmãos nossos estão se entregando à depressão, ao suicídio, porque não estão tendo esse bom ânimo. Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, ele nos chama a atenção para a questão da depressão e do suicídio, como estão aumentando. E ele disse que até 2025 vai acontecer muitos casos dessa natureza. E hoje estamos no mês de setembro, onde fala-se, tem muitas campanhas sobre o Setembro Amarelo. E nós que estamos aqui,
que temos esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, da mensagem dessa doutrina bendita, como o próprio Cristo nos disse, a quem muito foi dado, mais será cobrado. Seremos cobrados daquilo que eu estou fazendo com essas possibilidades que chegam até mim. O que é que eu estou fazendo com essa mensagem do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita? Na minha vida diária. Eu estou buscando a minha autotransformação com esses ensinamentos, porque é a partir de mim que eu vou melhorar o mundo. É a partir daquilo que eu estou fazendo com essas possibilidades que eu vou melhorar o meio ao qual eu estou inserida. Porque, por mais que eu queira ajudar o outro, se o outro não estiver disponível para ser ajudado, para se melhorar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Quando aquelas criaturas iam ao encontro de Jesus, buscando auxílio, assistência e cura, e quando isso acontecia, em nenhum momento Jesus disse, eu te curei, foi eu que fiz. A não ser com aquele leproso que ele pediu para ir dar testemunho ao sacerdote. Mas nós sabemos por quê. Jesus sempre disse, a tua fé te curou. Mostrando para eles e deixando para nós que somos nós que precisamos fazer esse movimento de autoeducação, de autotransformação, de automelhoramento. E o Evangelho do Cristo, ele vem trazer essa revivescência para todos nós, nos ajudando a nos modificarmos, a nos transformarmos em criaturas melhores. Porque o próprio Cristo também nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é através da busca, do conhecimento dessas verdades que nós vamos nos melhorando, que nós vamos nos transformando em criaturas melhores. Em criaturas melhores. Que nós não nos distanciemos em momento nenhum, principalmente na atualidade, onde cada um de nós vivemos momentos desafiadores do Evangelho do Cristo. E ele continua sendo tão atual para todos nós que não precisa de reforma. Que não precisa de reforma. Que tenhamos no Evangelho do Cristo essa luz que ilumina a nossa caminhada, que nos conduzirá de encontro a esse Mestre querido e amado. Que Jesus seja de fato para todos nós esse modelo e guia. Que o seu Evangelho seja por nós pregados, ensinado, não apenas com as palavras, mas principalmente com as nossas ações. Que sejamos testemunhas do Evangelho do Cristo naquilo que nós estamos fazendo, praticando e vivenciando no dia a dia da nossa caminhada e da nossa experiência aqui neste plano físico. Porque o Cristo, ele espera de cada um de nós essa contribuição, essa colaboração para implantar o seu reino aqui na Terra. Mas esse reino, ele só vai ser implantado aqui na Terra a partir do momento que eu implantar ou que eu desenvolver ele no meu íntimo, em minha alma. Eu serei esse ponto de luz aqui no plano físico e também no mundo espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade, ele possa continuar
nos fortalecendo, nos iluminando, nos guiando no caminho do bem. E que, acima de tudo, nós estejamos sempre em conexão com esse mestre querido e amado. Que ele nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. Que assim seja. Muita luz e muita paz para todos nós. Gratidão pela atenção, paciência e tolerância de me ouvir. Nossa gratidão, Juscelia. Perfeitas reflexões. Muito puxão de orelha, né? Senhor, mas tá bom. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Podemos. Então, convidemos esse mestre amigo para continuar conosco. Nos lembremos dele em toda a sua trajetória evolutiva. Em cada uma das passagens que ele vivenciou quando aqui esteve encarnado, trazendo o seu exemplo de amor, trazendo os seus ensinamentos contidos no seu evangelho de luz. Nos lembremos dele quando pediu a Zaqueu: desce-te daí, que ainda hoje eu vou ceiar em tua casa. Nos lembremos dele quando ele falou para Saulo, no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nos lembremos dele quando ele sentiu que dele saiu uma virtude, porque aquela mulher sentia tanta necessidade, tanto desejo, tanta vontade de ser curada depois de 12 anos vivendo um processo de enfermidade no seu corpo físico. E o desejo dela era tão grande que Jesus o curasse, que ela se aproximou dele no meio daquela multidão. E ele sentiu o desejo daquela mulher e disse: de mim saiu uma virtude. Nos lembremos desse mestre querido e amado, quando aqueles homens foram ao encontro daquela mulher adúltera para apedrejá-la. E Jesus, com toda a sua mansidão, com toda a sua amorosidade, no silêncio, apenas pronunciou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Defendendo aquela mulher, que mesmo diante dos seus equívocos, ele olhou o coração dela e sabia que ela estava receptiva para absorver os seus ensinamentos e se transformar. Nos lembremos de Jesus em toda a sua caminhada evolutiva, olhando para cada um de nós agora e dizendo: vós sois deuses. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Que essa luz que está dentro de cada um de nós, ela possa brilhar. Porque somos filhos de Deus. Somos filhos do amor. E Jesus veio trazer esse exemplo de amor para todos nós. Que tenhamos nele, de fato, esse exemplo de perfeição, esse modelo e guia para seguirmos. Que ele nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça diante dos desafios da vida, aqui nesse plano físico e no mundo espiritual. Assim sendo, mestre querido e amado, te agradecemos e rogamos a tua luz, que ela permaneça conosco em nossos lares, envolvendo a cada um de nós,
e indo de encontro àqueles que estão em necessidades maiores do que a nossa. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão, espíritos amigos. Continue conosco, nos guiando no caminho do bem e da verdade. Que assim seja.